Bem, amigos, nós vamos falar agora sobre as autarquias. Em aulas anteriores, nós já comentamos sobre a distinção entre a administração direta e a administração indireta. Nós já sabemos que a administração indireta ela é composta basicamente por 4 categorias de entidades. Nós temos lá as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Até já havíamos comentado rapidamente, em linhas gerais, as características de cada uma delas, mas agora nós iremos nos aprofundar no estudo das autarquias. Pessoal, a autarquia de todas as entidades descentralizadas, a autarquia é aquela que mais cai em prova. Então nós vamos realmente estudar aqui esse tema com atenção redobrada para nós já estarmos atentos àquilo que pode aparecer na sua prova quanto a este tema. Então venha aqui comigo na tela. Nós vamos inicialmente comentar aqui sobre essa palavrinha, essa expressão autarquia. Esse vocábulo, ele é originário lá do direito italiano. E só fazendo essa análise etimológica aqui da palavra autarquia, a gente já pode extrair algumas conclusões. Querem ver? Olhem só. Autarquia, né? Se a gente separar aqui, ó, se fizer uma separação aqui, autarquia. A gente se lembra, né? A autarquia acaba nos lembrando de algum modo de anarquia. Anarquia, amigos, em linhas gerais, né, grosso modo, seria ausência de governo, ausência de comando. Tá legal? E aqui, se a gente transportar aqui para o nosso estudo, né, essas reflexões, a gente consegue perceber que autarquia tem significado de autocomando, de autogoverno. Autocomando. Então, nós estamos diante de uma entidade, né, que, claro, por pertencer à administração indireta, é uma entidade que possui autogoverno, autocomando. Tá legal? Nós vamos traduzir isso em capacidade naquela autonomia que possui a autarquia, que possui outras entidades descentralizadas, autonomia administrativa, autonomia gerencial, autonomia financeira. Bacana? A autarquia, amigos, é uma entidade da administração indireta que possui uma característica muito marcante. A autarquia, ela possui personalidade de direito público. Tá legal? Ela possui personalidade de direito público. E aí, né, assim como possui a administração direta, né, assim como os entes federativos, os entes políticos, possuem personalidade de direito público, também a autarquia possuirá esta personalidade de direito público. Isto vai permitir à autarquia desempenhar atividades típicas de Estado. Vai permitir à autarquia desempenhar atividades exclusivas de Estado. Então, atenção, amigos, a esta expressão aqui, ó, que nós temos na tela. Desempenho de atividades típicas de Estado. E o que é típico de Estado? O que é típico da administração pública? Ora, é a prestação de serviços públicos, é o exercício do poder de polícia, é a atividade de fomento, é a intervenção. É legal? Então, vamos dizer assim, esse roupão, essa roupagem de direito público que é conferida à autarquia, permite a ela desempenhar essas atividades típicas de Estado. Então, por exemplo, fosse uma pessoa jurídica de direito privado, a autarquia não poderia desempenhar o poder de polícia, ali ao menos as principais etapas do poder de polícia. Tá legal? Então, justamente por esta carapaça de direito público é que ela poderá desempenhar essas atividades típicas da administração pública. Então, se a gente guardar aí essas duas informações, a autarquia, pessoa de direito público, atividade típica, exclusiva de Estado, a gente já vai, né, perceber aí a distinção das autarquias em relação às demais entidades. Mas o que pode cair também na sua prova? A definição legal de autarquia, que é essa que nós vamos trazer aqui na tela. Então vejam só, pessoal. Assim, antes de comentarmos sobre a definição legal de autarquia, importante nós lembrarmos também
de um conceito doutrinário. Amigos, a doutrina, né, a doutrina em geral, doutrina clássica, chama as autarquias de serviço público personificado. Tá legal? Serviço público personificado. Ora, por que de onde vem aí essa expressão serviço público personificado? Porque serviço público, né, diz respeito ao desempenho ali de atividades típicas do Estado. Tá legal? E personificado por quê? Porque a autarquia possui uma personalidade jurídica própria, assim como todas as demais entidades da administração indireta. Tá legal? Então, se lá na sua prova aparecer a seguinte afirmação, muitas vezes surge ali aquela questão que nos dá algumas características e nos pede que a gente descubra, né, desvende ali qual é a entidade. Então, se lá na sua prova vier dizendo, olha, estamos diante de uma entidade que consiste no serviço público personificado, lembrem-se aí das autarquias. Bacana? E aí, amigos, já uma dica rápida, né? Nesse estudo aqui das entidades descentralizadas, a gente tem que realmente compreender e memorizar as características de cada uma delas. Por quê? Na sua prova, o examinador vai tentar confundi-los e ele vai tentar fazer com que você conheça, né? Vai testar realmente essa associação entre características e nome. Mais ou menos o seguinte, olha só. Se eu disser para você, né? Se eu chegar para você e disser, olha, eu tenho um carro aqui, que ele é de origem italiana, tá legal? É um carro muito veloz, muito rápido, é um carro que cabem 2 pessoas ali, um carro baixinho, ele normalmente vem ali na cor vermelha, na cor amarela, e ele tem um cavalinho, né? Ele tem um cavalinho num quadradinho amarelo ali na frente dele. Então, a partir dessas características, você já consegue cravar e falar, Daudi, você está me falando aí sobre a Ferrari, tá legal? E é mais ou menos assim que nós temos que conhecer cada uma dessas entidades aqui, sabermos as características e, a partir das características que aparecerem na sua questão de prova, a gente já conclui qual é a entidade que o examinador está comentando. Bacana? Então, a autarquia, né, pessoa jurídica de direito público, tá legal? É o serviço público personificado e ele existe para desempenho de atividades típicas do Estado. Agora sim, vamos ver a definição legal, pessoal. A definição legal de autarquias. Olhem só, se nós formos lá no Decreto-Lei 200 de 67, nós vamos, né, esse decreto, ele é originariamente aplicável à administração federal, legal? Nós vamos perceber ali a definição de algumas dessas entidades descentralizadas. E aí isso aqui também pode aparecer na sua prova. Vem lá. O serviço, a definição de autarquia como sendo o serviço autônomo, legal? Serviço autônomo, a gente já sabe, todas as entidades da administração indireta dependem de lei para a criação ou para terem a criação autorizada, né? Que no caso da autarquia ela é criada diretamente por lei, legal? Ela possui personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, né? Até aqui nenhuma novidade, todas as entidades da administração indireta possuem personalidade própria, patrimônio próprio, tá legal? Receita próprios. E aí vem talvez o trecho mais importante dessa definição legal, que é o fato de a autarquia surgir, né, ou se prestar ao desempenho de atividades típicas de Estado, atividades típicas da administração pública. Tá legal? Atividades essas que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Nós estamos lá diante da criação de uma entidade da administração indireta, da qual se valeu o legislador dessa técnica chamada descentralização. Tá legal? E a descentralização por serviços. Descentralização por serviços, também chamada de outorga. Bacana? Então, aqui comigo na tela, né, a autarquia, nós temos que nos lembrar desta definição legal. Né, pode aparecer lá o serviço autônomo criado por lei, desempenho de atividades típicas da administração em virtude da descentralização. Também
é um conjunto aí de palavras, é uma expressão que pode aparecer na sua prova se referindo às autarquias. E, pessoal, para que fique realmente claro e para que a gente possa contextualizar para vocês sobre o que nós estamos falando aqui, para que você consiga enxergar no seu dia a dia o que é uma autarquia ou quais autarquias você já conhece, vem aqui na tela, vamos tratar de algumas categorias, de algumas espécies de autarquias. Olhem só. Vejam só. A doutrina, em geral, ela acaba elencando algumas espécies de autarquias. Nós temos lá as autarquias chamadas de administrativas, que são aquelas mais comuns. São aquelas que não têm ali características diferenciadas em relação às demais. As comuns são as ordinárias. E aí eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho certeza que você conhece, que é o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Legal? O INSS, né, presente aí em todos os rincões do Brasil, é sim uma autarquia, é uma pessoa jurídica de direito público, desempenha atividade típica do Estado, serviço público personificado. Tá legal? Outra espécie de autarquia são as chamadas autarquias especiais, né? Ou autarquias sob regime especial. E aí, amigos, nós temos alguns exemplos bastante comuns, como a própria Anatel. Estas agências reguladoras, como a Anatel, como a ANEEL, né, Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional de Energia Elétrica, vai pegar ali um voo, né? Você tem que conhecer muitas vezes a regulamentação da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Tudo isso, amigos, todos estes aqui são exemplos de autarquias. Mas não são autarquias comuns, autarquias administrativas, são autarquias já especiais. Né? Especiais por quê? Porque na lei que rege, na lei que criou estas autarquias, essas agências reguladoras, a lei conferiu a elas algumas características específicas. E essas características específicas vão diferenciá-las das autarquias em geral, das autarquias administrativas. Então eu vou lá e dou um carimbo para ela. Olha, você é especial. Tá legal? Você tem algumas características que tornam você especial. E o que a gente pode, né? A associação que a gente pode fazer aqui é a seguinte. Estas agências reguladoras, muitas vezes, elas exercem o poder de polícia. Tá legal? A gente pega lá, por exemplo, a Anvisa. Olhem só. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós pegamos lá, por exemplo, a Agência Nacional, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí, a gente sempre vê aí no noticiário, né? Olha, a ANS aplica uma multa nos planos de saúde, né? A ANS vai lá e fiscalizou determinado plano de saúde que não estava cumprindo ali a regulamentação aplicável. Legal? Então, em virtude da sua personalidade de direito público, em virtude de desempenhar atividades típicas de Estado, a autarquia pode exercer o poder de polícia. Ela vai lá, lavra um auto de infração, tá legal? Ela faz uma fiscalização, ela multa determinada particular, né, que esteja ali sujeito à sua atividade regulatória. Bacana? Então, todas essas prerrogativas das agências reguladoras decorrem dessa personalidade de direito público das autarquias. Bacana? Vamos voltar aqui para a tela. Nós temos ainda as chamadas autarquias fundacionais. As autarquias fundacionais, pessoal, nada mais, nada menos do que são as fundações públicas. As fundações públicas de direito público. Mais à frente nós vamos estudar as fundações públicas, que ora podem possuir personalidade de direito público, ora podem possuir personalidade de direito privado. Legal? Quando a fundação pública tiver ali esse colorido do direito público, tiver ali essa personalidade de direito público, ela vai poder ser chamada de fundação autárquica ou de autarquia fundacional. Legal? Essa é a terceira espécie que nós trouxemos aqui na tela. Na sequência, nós temos também as chamadas autarquias corporativas. Autarquias corporativas, amigos,
são os famosos conselhos de fiscalização profissional. Daudi, eu sou médico e assim que eu me formei lá em medicina, eu tive que começar a pagar o CRM, o Conselho Regional de Medicina. Daudi, eu fiz aqui odonto, tá legal? Ao final do curso, eu tive que me inscrever lá no Conselho Regional de Odontologia. Bacana! Olha só o meu caso, né? Minha primeira graduação foi em engenharia. E o que eu tive que fazer? Obter lá a minha carteirinha do CREA, né, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Todos esses conselhos de fiscalização profissional, né, com exceção da OAB, o OAB é o patinho feio, vamos dizer assim, destes aqui dos chamados conselhos profissionais, eles são caracterizados como autarquias e autarquias corporativas. Bacana? Então, você enquanto médico, você enquanto engenheiro, você enquanto dentista, né? E por aí vai, você tem que atender a uma série de normas que são expedidas pelo conselho que fiscaliza a sua profissão. Tá legal? Se você descumpre ali algumas dessas normas, você estará sujeito a ser autuado, a receber uma sanção, muitas vezes uma multa, lá do seu conselho, né? Do conselho da sua profissão. Bacana? Então, esses conselhos são, né, enquadrados aí como autarquias e autarquias corporativas. Agora, amigos, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um asterisco nessas chamadas autarquias corporativas, porque elas são autarquias sui generis. Nós vamos ver mais à frente que elas são exceção, representam aqui exceção a algumas das regras que nós iremos comentar aqui. Então, as regras que nós iremos comentar, elas se aplicam às autarquias em geral, né? Mas quando nós estivermos diante de uma autarquia corporativa, que é um conselho de fiscalização, nós vamos ver que há ali algumas exceções, há ali algumas distinções. Bacana? Por exemplo, as autarquias em geral, os débitos delas, sujeitam-se ao regime de precatórios. Legal? Isso vale para as autarquias em geral. Por exemplo, lá o INSS. Se o INSS deve a alguém, esse alguém deve entrar na fila de precatórios, né, na FDP. Bacana? Bem, nós poderíamos incluir aqui, além dessas 5 espécies que nós comentamos, parte da doutrina inclui aqui também as chamadas autarquias consorciais, ou também chamadas de autarquias interfederativas. Daudi, o que é isso? Que história é essa de autarquia consorcial? Aqui, amigos, nós estamos falando dos chamados consórcios públicos, né? Especificamente os consórcios públicos de direito público. Então, em algumas situações, os entes federativos se unem, se consorciam para prestarem melhores serviços públicos. E quando esse consórcio assume personalidade de direito público, ele também é considerado uma autarquia, nessa espécie aqui, a autarquia consorcial ou interfederativa, né? Entre dois entes federativos. Belezinha? Tudo certo até aqui? Vamos lá, vamos retornar aqui para a tela e vamos começar a tratar aqui uma a uma as principais características das autarquias. Beleza? Em primeiro lugar, vamos ver aqui as regras principais relacionadas à criação e à extinção de uma autarquia. Imagine o seguinte, pessoal, imagine lá que eu tenho um ente político, né, um ente federativo, eu tenho lá o município brasileiro, é legal? O município brasileiro, administração direta, possui personalidade de direito público. E aquele município, ele chegou à conclusão, tá? Os políticos daquele município, os agentes políticos daquele município, chegaram à conclusão de que, para prestarem serviços com mais eficiência, eles precisariam descentralizar e criar uma entidade para prestar lá determinado serviço público, né, ou para exercer ali a fiscalização de determinada questão municipal. Legal? E aí eles chegam à conclusão que a melhor entidade, a melhor categoria de entidade que eles poderiam criar é uma autarquia. Em virtude da sua personalidade, direito público, em virtude de desempenhar uma atividade típica do Estado. Muito bem. A grande pergunta é, Daudi, o que eles precisam fazer
para criar esta entidade, para criar esta autarquia? Amigos, a resposta está lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Para a criação de uma autarquia é necessária uma lei. Legal? Uma lei em sentido formal, a lei aprovada lá pela Câmara Municipal daquele município, na Câmara de Vereadores daquele município. Legal? Mas não é qualquer lei. É uma lei específica, uma lei que trate especificamente daquele assunto. Bacana? É isso que nos diz lá o 37, inciso 19 da Constituição Federal. Então, vamos supor que o prefeito vai lá, propõe, né, envia lá um projeto de lei, um PL, lá para a Câmara de Vereadores. Bacana? Os vereadores debatem ali entre si, aprovam a lei é publicada e a lei já entra em vigor no dia exato da sua publicação. O que aconteceu? A partir daquele dia, daquele exato dia, surgiu mais uma pessoa, né? Mais uma pessoa, não uma pessoa física, uma pessoa natural, mas uma pessoa jurídica, aquela autarquia que foi criada no âmbito do município. É legal? Então vem aqui comigo na tela para a gente detalhar um pouquinho melhor isso aí. Vejam só, para a criação de uma autarquia é necessária uma lei e uma lei específica. Bacana? No caso das autarquias, amigos, e aqui nós temos uma característica que vai diferenciar as autarquias das demais entidades descentralizadas. E essa diferença está aqui, ó, nessa palavrinha aqui, criada. Legal? A lei específica cria uma autarquia. Em relação às demais entidades descentralizadas, a lei apenas autoriza a criação. Então, no caso da autarquia, a lei diretamente, basta a lei para que surja, para que nasça uma nova pessoa jurídica, para que nasça a autarquia. Tá legal? Por simetria, tem-se considerado que também é necessário uma lei específica para extinguir a autarquia. Bacana? Então, lei específica cria e lei específica extingue, né? É o raciocínio que a doutrina faz com fundamento no princípio da simetria. Beleza? Vamos aqui na tela para que fique bem claro o início da personalidade da autarquia. Amigos, o início da personalidade da autarquia, se dá exatamente com a vigência da lei que a criou. Tá legal? Com a vigência da lei que a criou. Então, por ser uma entidade de direito público, não é necessário nenhum ato, né? Registro de atos constitutivos, registro lá em cartório de pessoa jurídica, né? Registro lá na junta comercial, tá legal? Publicação de decreto, né? Isso não é necessário para que exista, para que inicie-se a personalidade da autarquia. Bacana? Basta a vigência da lei que a criou. Belezinha? Tudo certo até aqui? Então vamos mais, nós vamos aqui, uma a uma, passar aqui pelas principais características das autarquias. Segunda característica importante em provas, diz respeito ao regime jurídico aplicável às autarquias. Ora, Daudi, eu já sei. Se ela é uma pessoa jurídica de direito público, o regime jurídico a ela aplicável vai ser o regime jurídico de direito público, também chamado de RJA, Regime Jurídico Administrativo. E é isso aí, tá correto? Tá legal? Então, a autarquia segue o chamado regime jurídico administrativo, que ele é fortemente, né, ele é pautado lá no direito público. Bacana? No direito público. E esse regime jurídico administrativo, vocês bem sabem, ele tem dois principais pilares. Nós temos lá o pilar da supremacia do interesse público, tá legal? Supremacia do interesse público sobre o privado. E o outro pilar é o pilar da indisponibilidade do interesse público. É legal? Sobre estes dois pilares, sobre estes dois fundamentos, estes dois princípios,
é que é construído o regime jurídico de direito público, o regime jurídico administrativo. Tá legal? Então, o que vai acontecer? A autarquia, ela possui algumas prerrogativas, alguns poderes especiais que colocam ela, muitas vezes, em um patamar de superioridade em relação ao particular. Legal? A lei confere poderes para que a autarquia fique aqui em cima e ela consiga exercer, né, as suas prerrogativas e ela consiga melhor alcançar e buscar o interesse público. E o interesse público, né? O peso do interesse público é muito maior do que o peso do interesse individual de cada agente público. Legal? Então, seguindo aí, né, o devido processo legal, respeitando os direitos e garantias individuais, a autarquia vai poder exercer uma série de prerrogativas do direito público, a exemplo do exercício do poder de polícia de forma plena, tá legal? De forma plena, é isso que pode a autarquia em virtude desse regime jurídico administrativo a que ela se submete. E aí, amigos, o regime jurídico aplicável à autarquia é o mesmo que segue a administração direta, tá legal? Então é o mesmo que segue a administração direta, né? Em virtude justamente dessa personalidade de direito público. Em relação ao regime de pessoal, você vai lá, vai prestar um concurso público para o INSS. Você vai estudar lá e prestar um concurso público para o DENIT, né, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Muitas universidades públicas, amigo, são criadas com essa natureza autárquica. Então você vai prestar um concurso público para uma universidade pública que é autarquia. Vai prestar um concurso para uma agência reguladora. Da onde? Eu vou me submeter a qual regime? Vou submeter ao regime seletista ou ao regime estatutário? Amigos, a resposta para a sua pergunta está lá no artigo 39 caput da Constituição Federal. Legal? Por quê? O que acontece? A administração direta, as autarquias e as fundações públicas de direito público, elas estão submetidas ao chamado regime jurídico único, tá legal? Ao RJU. Então, as autarquias, em relação ao seu pessoal, a forma que ela contrata o seu pessoal, a forma pela qual ela admite os seus servidores, segue lá o regime jurídico único. E esse regime jurídico único, como regra geral, ele será estatutário. Estatutário. Tá legal? Ele, estatutário, se contrasta lá com o regime seletista. Bacana? Então, a regra geral é que os agentes públicos pertencentes a uma autarquia, eles estejam submetidos ao regime jurídico único, que será como regra estatutário. Significa que, se você prestou aquele concurso lá para uma autarquia, o seu vínculo jurídico, imagine só, eu tenho aqui, ó, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bacana. Você é o mais novo servidor da ANEEL. Bacana, você é o mais novo servidor ali da ANEEL. Vou colocar o olhinho aqui, fica completo, beleza? Então, a partir do momento em que você toma posse, amigos, o que vai acontecer? Passou a existir aqui uma linhazinha, um vínculo, um elo entre você e a ANEEL. E esse vínculo aqui, pessoal, essa linhazinha aqui, ó, que nós estamos desenhando, é um vínculo estatutário. As regras aplicáveis a você, elas estão previstas em uma lei. Elas estão previstas em um estatuto. Bacana? Você não possui contrato de trabalho, o seu vínculo, ele não será regido pela CLT. Bacana? A regra geral é que o seu vínculo seja estatutário. E claro, em todos estes casos, a admissão de pessoal de uma autarquia também se submete ao regramento geral do concurso público. Legal? Então, a regra geral para que uma autarquia possa admitir pessoal, admitir servidores públicos, a regra geral é que aqueles servidores públicos tenham sido previamente aprovados em concursos de provas ou de provas de títulos, como vocês bem sabem. Bacana? Então, falou aí em pessoal de autarquia, lembrem-se, regime jurídico único, estatutário, submissão ao concurso público. Beleza? Vamos avançar aqui mais.
É importante nós comentarmos também quanto aos atos e contratos das autarquias. Vejam só, se as autarquias são pessoas de direito público, se a elas aplica-se o regime de direito público, o regime jurídico administrativo, é natural nós percebermos que os atos praticados pelos servidores das autarquias, os atos praticados pelos dirigentes das autarquias, em regra serão considerados atos administrativos. Tá legal? Então, esta segunda palavrinha, né, administrativo, nós colocamos aqui ao lado de ato administrativo, de contrato administrativo, justamente se refere ao conjunto de regras que é aplicável àquele ato, que é aplicável àquele contrato. É legal? E se elas estão submetidas ao regime jurídico administrativo, os seus atos, regra geral, serão atos administrativos, os contratos por elas celebrados serão contratos administrativos e não simplesmente contratos da administração. Bacana? Especificamente em relação aos contratos, amigos, é importante nós lembrarmos que às autarquias também se aplica o mandamento, a regra geral da licitação prévia. Então, uma autarquia, como regra geral, antes de celebrar um contrato e um contrato administrativo, ela tem que se submeter, ela tem que realizar ali um procedimento licitatório. É legal? Essa é uma regrinha que vem lá do 37, inciso 21 da Constituição Federal. Então, ela vai ali contratar uma empresa para fazer a vigilância armada. Imagine aí, o INSS, autarquia. Imagine lá uma determinada universidade pública, que é a autarquia. Ela deseja contratar uma empresa para fazer a vigilância armada do campus universitário. Legal? Como regra, ela deve realizar ali um procedimento licitatório, legal? E impessoalizar a contratação daquela empresa de vigilância, antes, realizar esse procedimento licitatório antes da celebração do contrato administrativo. Beleza? Então é isso aí. Como regra geral, os atos e contratos das autarquias são regidos pelo direito público. Bacana? Por isso, sendo considerados como regra geral atos administrativos e contratos administrativos.